O ministro Herman Benjamin deve concluir ainda hoje o voto dele no julgamento do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer. O repórter Paulo Leite acompanha a sessão no Tribunal Superior Eleitoral e tem mais informações. Boa noite, Paulo. Oi, Manuela, boa noite. Pedro, boa noite a todos. Bom, a gente está na fase final do voto do relator. Ele começou a votar às 3h30 da tarde, houve uma pausa às 6 horas, o julgamento foi retomado pouco depois e vai até às 9 horas da noite. Hoje, a gente conhece o voto do relator. Amanhã, a gente vai conhecer os votos, dos outros ministros, dos outros 6 ministros. E aí sim, sai o resultado desse julgamento. Hoje, o relator se concentrou em 2 pontos: arrecadação e gasto ilegal de dinheiro. Segundo ele, a chapa Dilma Temer, que venceu as eleições de 2014, usou o dinheiro de propina da Petrobras. Por isso, o relator considerou que a chapa abusou, cometeu abuso de poder político e econômico. Bom, veja agora como foram as discussões aqui hoje no TSE. Os ministros passaram a manhã e parte da tarde debatendo se os depoimentos de executivos da Odebrecht deveriam ou não ser incluídos no julgamento. As delações premiadas da Odebrecht vieram a público em abril deste ano e a ação para cassar a chapa Dilma Temer foi apresentada pelo PSDB em 2014, depois das eleições presidenciais. O relator da ação no TSE defendeu o uso das provas e chegou a usar episódios relatados nesses depoimentos para elaborar o seu voto. Um deles foi o do executivo Marcelo Odebrecht, que teria confirmado em março a doação de 150 milhões de reais à chapa Dilma Temer. Uma parte desse valor teria vindo por meio de Caixa 2. Mas a maioria da corte não deve seguir o relator. 4 dos 7 ministros já deram indicações de que são contra a inclusão dessas provas. Qual a credibilidade que tem alguém que presta um depoimento para ocultar, ou para manter, ou para conservar uma delação da qual decorreram benefícios extraordinários? Meu voto, portanto, ainda que utilize o artigo 493, se limitará a recebimento de doações oficiais de empresas contratadas pela Petrobras. A parte chamada fase Odebrecht se refere a revelações relacionadas à Caixa 2. O ministro Luiz Fux defendeu que a corte não pode ignorar o contexto político, se mostrando a favor das inclusões das delações premiadas. Não pode julgar sem atentar para a realidade política que vivemos hoje. Não podemos. Perfeito. Aqui não é tribunal, nós somos uma corte. A avestruz é que enfia a cabeça no chão. Durante a tarde, o relator da ação, o ministro Herman Benjamin, começou a leitura do voto, com destaque para o Caixa 2. Para a Caixa 1, nós não precisaríamos de TSE, se funcionasse o Caixa 1. Aliás, se o Caixa 1 não é Caixa 1, é o quê? Para justificar a intervenção do TSE, seria Caixa 2. Ou a transmutação do Caixa 1 em Caixa 2. E o clima chegou a ficar tenso entre o relator e o ministro Admar Gonzaga. Outra coisa é afirmar que Caixa 2 não é objeto da nossa inquirição. É determinação da própria Vossa Excelência vai entender no momento oportuno. Tá bem. Não adianta ficar fazendo discurso para a plateia. Não, eu não estou fazendo e querendo discurso. constranger seus colegas. Não, que isso não vai aqui, funcionar. Aqui não é isso constrangimento. é constrangimento, aqui sim. É um esclarecimento. É constrangimento, ministro é o que Admar. Vossa Excelência está fazendo. Não. Se Vossa Excelência pudesse respeitar... Vossa Excelência está com a aura de relator, querendo constranger seus colegas. Não vai conseguir. Tenha respeito pelo meu voto. Bom, o relator segue falando, defendendo o ponto de vista dele e voltou a falar em pagamento de propina. Vamos ver agora, ao vivo, como está o julgamento. Saía da Petrobras para a campanha presidencial que não fosse da conta corrente dos 150 milhões de reais. E o que saía para o Caixa 1, vou repisar, era uma porcentagem mínima. Depois, eu transcrevo outro trecho do Marcelo Odebrecht,
Ele diz, esse valor, no caso da eleição de 2014, voltando a ela, a eleição de 2014, a gente contribuiu de que maneiras?